Pronto, já comecei a gravação aqui no OBS. E vamos lá. Então, primeira aula, bem-vindos. Gostei do batizado de Orlando, que batizou essa aula de iniciativa open source. Gostei bastante. Eu tenho um roteiro de aulas aqui para apresentar a vocês. Essa é a aula de hoje, o que a gente vai discutir hoje, mas principalmente queria mostrar as próximas aulas que vão vir nas próximas semanas, né? Semana que vem vai ser básicos de Linux. Eu acho que mesmo quem já tem experiência com Linux vai aprender alguma coisa dessa aula, porque eu pretendo ensinar não só básicos de Linux do ponto de vista de como usar Linux, mas também do tipo de como o Linux é estruturado como sistema operacional e tal. Então, não vai ser só uma aula é uma aula que qualquer pessoa de qualquer nível vai aprender alguma coisa. Isso que eu quero dizer, basicamente. Segunda aula vai ser... quero adicionar também que todas essas aulas de hoje, exceto a de hoje, vão ser todas práticas. Eu preciso que todo mundo tenha Linux instalado de alguma forma no computador. Pode ser máquina virtual, pode ser dual boot, pode desinstalar o Windows e instalar Linux. Fico feliz. Mas WSL quebra galho, mas eu prefiro que vocês tenham Linux de verdade e não WSL. Na terceira aula, no dia 23, vai ser uma aula de Bash e linha de comando, CLI, Command Line Interface. Basicamente o que você está vendo aqui, né? Isso aqui, tudo que eu estou escrevendo é a linha de comando. É onde a maioria dos usuários de Linux vivem. Quarta aula, aparentemente um tópico bem pedido pelo pessoal ali do clube de programação. A quarta aula vai ser junto com o Attila. A Attila não está aqui hoje, mas eu já pedi a ele para me ajudar a bolar uma aula de Git. Essa aula eu tava até querendo fazer uma publicaçãozinha aí pro pessoal do clube de programação, não só pro pessoal que está interessado na iniciativa open source, porque essa aula ela é aplicável para até mesmo fora do contexto que a gente vai discutir. Então eu acho que vai ser uma das aulas mais úteis da gente. E aí na quinta e sexta aula, eu quero puxar um pouquinho vocês para o ramo onde eu trabalho, que é a administração de servidores. Mais especificamente servidores Linux, claro. É uma paixão minha, e se eu puder apresentar vocês um pouquinho disso, vou ficar muito feliz. Nessa última aula, automação com Ansible. Ansible é uma ferramenta de automação muito usada para administração de servidores, mas só que é uma ferramenta de automação no geral. Então, até mesmo se você não tiver interesse nenhum de automatizar nada de administração de servidores, você vai aprender muito nessa última aula, porque Ansible é uma ferramenta muito top. Muito top, deixa o poder que essa ferramenta te dá é realmente incrível. Bom, então, vamos para a primeira aula de hoje. Meu plano dessa primeira aula é só uma explicação, mais um bate-papo de o que realmente é open source. E então eu digo bate-papo. Rian, você que chegou agora, Vitor, André, Orlando, eu quero que vocês interajam durante a aula, façam perguntas, porque essa aula só vai funcionar direito se tiver interação aqui entre eu e vocês. Porque
open source é um conceito, né? Então não tem uma definição exata do que é open source. Então a gente vai discutir o que é. Eu vou apresentar aqui o que eu acho do que seja open source e a definição mais aceita hoje do que é open source. Mas vocês podem muito bem discordar comigo e eu não vou poder dizer que vocês estão errados. Então eu peço que vocês realmente interajam aí, beleza? Então, vamos lá. Queria começar essa aula com alguns exemplos de ferramentas, programas open source que são extremamente usados e muitos que vocês usam diretamente ou indiretamente e não sabem. Aí a lista que eu tenho aqui tem Linux, obviamente, o sistema operacional open source e o kernel open source. Aí eu tenho ali embaixo Apache. Apache é um servidor de web open source que simplificou muito o hosting, a hospedagem de websites, e por causa disso houve um boom bem grande de pessoas normais como eu e você hospedando websites em suas próprias máquinas. Aí o terceiro da lista que eu tenho é o Chromium. Esse aqui eu tenho certeza que todos vocês usam. Orlando, qual é seu navegador? É o Chrome normal. Chrome normal, usa Chromium. André, qual é seu navegador? Chrome também. Chrome também usa Chromium. Alguém aqui não usa o Chrome normal? Rian? Eu uso o Brave. O Brave usa Chromium. Rian? Rian, tá aí? Rian. Tá, beleza. Rian não tá aí. Mas enfim, todos os navegadores que vocês imaginarem, exceto dois, que são Firefox e Safari, usam Chromium. Então, o Chromium é o que a Google chama de Web Engine. É que é o motor do web browser. Ele vai fazer a renderização do HTML, vai rodar o JavaScript, vai fazer tudo que um navegador de website precisa, um navegador de internet precisa fazer. E não só está incluído em praticamente qualquer navegador que você usa, como também vários programas que vocês instalam. Se o Discord está instalado, o Discord é baseado no Electron, que também é baseado no Chromium. Electron também é open source. Enfim. Aí eu quis incluir aqui duas coisas que não são necessariamente programas, que também são open source. Quer dizer, não exatamente open source, mas indiretamente open source. Que eu coloquei como Python e C. As duas linguagens de programação. Na verdade, a grande maioria de linguagens de programações são open source. Porque as linguagens de programação nada mais, nada menos são do que uma especificação, né? Então, se você está publicando sua especificação, ela automaticamente é aberta. O que torna essa especificação ou essa linguagem de programação open source? Os compiladores de C, grande maioria deles são open source, e os interpretadores, que Python não tem compilador, os interpretadores de Python, eu acho que todos são open source. Não sei se existe nenhum que seja proprietário. Aí, próximo na lista, Git, obviamente, desenvolvido pelo próprio Linus Torvalds, mesmo desenvolvedor do Linux. E coloquei também uma ferramenta de back-end de servidores, Kubernetes, que também open source. Então, o que eu quero mostrar com esses exemplos aqui a vocês é que open source roda o mundo hoje.
Se você acha que você não está usando open source porque você está usando o Windows, você provavelmente, eu não vou dizer 100% está errado, mas você provavelmente está errado. Porque você usa o Chrome é baseado no Chromium e o Chromium é open source. Se você acha que porque você está usando o macOS você não usa open source, você está errado, porque o macOS é baseado no kernel BSD, ou pelo menos o kernel do macOS é baseado no kernel BSD, e o kernel BSD é open source. Tô vendo que Rian escreveu aqui no chat que o navegador dele é open source também. É Chrome também. Tô aqui, porém tô sem microfone. Valeu, Rian. Então, se vocês acham que vocês não usam open source, vocês estão errados. Vocês usam open source. Mas o que exatamente é open source? Bom, eu peguei aqui no Wikipedia a definição de open source, que, como eu disse mais cedo, vocês podem discordar da definição, porque open source é um conceito, não tem uma definição estrita, mas essa é uma definição bem aceita. É software de código aberto, open source em inglês, OSS, normalmente a sigla quer dizer Open Source Software. É o software de computador que tem seu código-fonte disponibilizado e licenciado com uma licença de código aberto, no qual o direito autoral fornece o direito de estudar, modificar e distribuir o software de graça para qualquer um e para qualquer finalidade. Então, o importante é essa última parte aqui da definição. O direito autoral fornece o direito de estudar, modificar e distribuir o software, ou seja, você vai poder ver o código-fonte, você vai poder modificar o código-fonte como você quiser, e você vai poder distribuir, essa parte é importante, distribuir as suas alterações ao código-fonte de graça, ou se você quiser distribuir por dinheiro, você também pode distribuir por dinheiro, você pode muito bem vender o seu software open source, e você vai vender ou distribuir para qualquer finalidade. Então, se alguém quiser comprar ou usar o seu código open source para criar uma empresa, eles vão poder fazer isso. Como é que você ganha dinheiro com isso? A gente vai discutir daqui a pouco. Mas existem muitas empresas que ganham dinheiro em cima do open source. Pode fazer perguntas? Fale. Como funciona o sistema de patentes de um software open source? Boa pergunta. Depende da licença open source, mas a gente vai discutir isso no fim da aula, que o último tópico da aula são licenças open source. Beleza. Mas existem dois modelos. Um modelo é toda pessoa que modifica o código e que submete essa modificação para algum projeto open source vai ser o dono daquele pedacinho que ele escreveu. E tem licenças que também dizem todo o código que você escreve e submete ao projeto, você está abrindo mão do direito autoral e esse código vai ser do autor original do projeto, mas no fim das contas o autor original do projeto está provendo esse código de livre e espontânea vontade, então não importa muito que você está abrindo mão do direito autoral. Vai importar se você é uma empresa gigante e quer realmente controlar absolutamente tudo que você faz, mas no geral não importa muito quem é o autor original do código. Entendi. Eu fiz mais a pergunta porque, o Linus Torvalds ele é conhecido, né, por ter criado o kernel do Linux e o Git. Sim. E aí ficou a pergunta, poxa, será que outra pessoa não poderia ter roubado, sabe, alguma coisa do tipo dele, por ser open source e tal, alguma coisa assim? Poderia, mas ele tem a proteção da licença GPL, que vai ser o nosso tópico no fim da aula. Então, segura aí que eu vou explicar tudo. Fechou, valeu. Mas valeu pela questão. É isso aí que eu quero, viu, galera? Se vocês tiverem questão, por favor, perguntem, porque essa aula é um bate-papo.
Eu coloquei aqui 3 perguntas para determinar se um software é open source. A gente vai ver daqui a pouco que não só o software, existe hardware open source, mas quando eu digo open source, normalmente estou falando de software. Primeira pergunta: eu tenho acesso ao código-fonte? Se sim, beleza. Vai para a segunda pergunta. Eu posso modificar o código-fonte? Meu Firefox, se você está assistindo a gravação, meu Firefox fechou aqui. F. E aí, estão ouvindo? Alô? Opa, tamo sim. Voltei. Meu Firefox fechou aqui do nada. Alô. Deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Eu tava iniciando a segunda pergunta. Foi. Pronto, beleza. Primeira pergunta: tenho acesso ao código-fonte? Se sim, beleza. Vai para a segunda pergunta. A câmera. Valeu, Orlando. Pronto. Se sim, vai a segunda pergunta. Posso modificar o código? Essa pergunta, ela parece inicialmente ser meio estúpida, porque se você tem acesso ao código-fonte, você obviamente pode modificar. Mas o que isso quer dizer é, legalmente, eu posso modificar o código? Se sim, beleza. Vai a terceira pergunta. Posso redistribuir as minhas modificações? Se você respondeu sim para todas as 3 perguntas, massa. Você tem um software open source. Se você respondeu não para uma dessas 3 perguntas, código não é considerado open source. Se você tem acesso ao código-fonte, mas não pode modificar o código-fonte ou não pode redistribuir as suas modificações do código-fonte, o software é proprietário. E aí é que o software vai ser chamado de source available, que o código-fonte está disponível, mas não é um software open source, porque o open source ele não só diz que um software tem que ter o código disponível, como o código qualquer pessoa tem o direito de estudar, modificar e distribuir o software para qualquer finalidade. Então, se você tem acesso ao código-fonte, mas não pode redistribuir as suas modificações ao código-fonte, software não é open source. É simplesmente um software com o código disponível, ou chamado de source available. Um exemplo, eu estava tentando pensar de algum exemplo de software source available, mas só me vem um exemplo à mente, que é... Agora vocês vão ter que me ajudar. Como é o nome do game engine da Epic Games? Unreal. Unreal, pronto. Unreal é source available. Você pode... você tem acesso ao código-fonte, está lá no GitHub. Você pode modificar o código. Você pode até redistribuir o código, mas você não pode... Para você redistribuir o código, você tem que concordar com os termos da licença do Unreal, que diz que você não vai poder vender suporte ao Unreal, por exemplo. Você não vai poder vender a sua própria cópia do Unreal. Você praticamente só pode redistribuir suas modificações do Unreal dentro do seu jogo. E pronto. Não pode redistribuir as suas modificações de outra forma. Então, é um exemplo de um programa source available, que não é open source. Bom, pelo menos é o único que eu conseguia pensar que vocês provavelmente conheciam. Se eu não me engano, tem uns drivers da Nvidia também que são assim, source available.
eu acho que... Bom, não sei. A NVIDIA começou a mudar os drivers de Linux recentemente. Eu espero que resolva toda essa bagunça que é o driver da NVIDIA no Linux. E eles colocaram uma licença muito louca que ninguém tinha visto e que não é 100% open source, mas é bem perto de open source. Então é um bom passo no caminho para ter melhores drivers da NVIDIA no Linux. Alguma pergunta sobre o que é open source até agora, galera? Não, tudo lindo. Boa de boa. Massa. Então, vamos lá. Quais são as vantagens do software open source? E aqui eu queria fazer uma listinha tanto como consumidor, como empresa que vai desenvolver e distribuir software open source. Então vamos começar como consumidor, que é a discussão um pouco mais simples. Por que usar software open source como consumidor de software? Bom, primeiramente é de graça. Então, quer dizer, não tudo é de graça, mas 99% é de graça. Então, só isso aí, maravilha. Você usa o GIMP ao invés do Photoshop, você usa o Linux ao invés do Windows, não precisa comprar licença do Windows, você usa o LibreOffice ao invés do Microsoft Office. Enfim, na grande maioria das vezes, o software open source ele é de graça. Transparência. O que eu quero dizer com transparência? Eu quero dizer que você, como usuário do software, você tem a capacidade de ler todo o código e saber o que é que está rodando. Porque o que te garante que a Microsoft não está, sei lá, não está usando o seu computador como um botnet para rodar o chat GPT da vida da Microsoft? Nada te garante isso. Claro que você pode abrir o seu consumo, o seu painel de controle, você vai ver que o consumo está baixo, então isso provavelmente não está acontecendo, mas nada te garante que a Microsoft não está fazendo o que ela quiser com o seu computador. Afinal de contas, você não tem controle, que é o último ponto que eu escrevo aqui, liberdade de controle. Não, você não tem controle sobre o software que é proprietário. Então, a transparência do software open source é uma grande vantagem, na minha opinião, que se importa com esse tipo de coisa, né? Nem todo mundo se importa. Aí você pode dizer, William, tudo bem, beleza, eu tenho acesso ao código, mas eu não sou inteligente o suficiente para entender o código e realmente saber que o código não vai simplesmente deletar absolutamente todos os arquivos do meu computador. Beleza, você não pode ser inteligente o suficiente para fazer isso, mas muitas outras pessoas na internet são inteligentes o suficiente para fazer isso e realmente fazem esse tipo de escolha. Eles fazem uma certa auditoria no software que eles rodam e se tiver alguma treta, se tiver merda no software, eles publicam isso na internet. Então, essa é uma grande vantagem do open source. Longevidade, eu coloco aqui. Ou seja, se a Microsoft amanhã disser acabou o Windows 10, se fuderam, acabou o Windows 10, não tem o que fazer. Vai ter que fazer o upgrade ao Windows 11. Enquanto que se amanhã o Linus Torvalds falar, não quero mais desenvolver Linux, e daí? Tem mais 1000 pessoas no mundo que são capazes de fazer o trabalho do Linus Torvalds. Então, não importa. A longevidade do software open source é teoricamente infinita. Segurança.
para mim, esse ponto de segurança volta ao ponto de transferência, que vai ter muita gente inteligente fazendo uma certa auditoria no software, vendo que o software não tem grandes falhas, vendo que o software não está infectado com malware, não está usando uma Log4j da vida. Como aluno, uma vantagem do software open source é a oportunidade de aprender. Não sei vocês, mas quando eu estava começando a programar, que eu já estava num nível legal de programação, eu falava, massa, já sei fazer isso tudo, mas e agora? Onde é que eu vejo isso sendo aplicado? Como é que eu vejo programadores melhores que eu em ação para que eu possa melhorar? Então, o open source é uma ferramenta de aprendizagem muito importante. Tô vendo que 2 pessoas entraram aí. Quem é Bimbu e quem é BRZ? Átila? É o BRZ. E quem é Bimbu? É Gabriel. Gabriel. Beleza. Então, galera, se vocês tiverem questões, pode me interromper qualquer hora, viu? Porque eu quero que essa aula seja... Até agora tá sendo mais eu falando, mas eu quero que vocês realmente interajam. No fim da aula, se ninguém tiver questões, bom, eu vou ficar bem surpreso, mas eu espero que vocês tenham questões e que a gente possa discutir, principalmente no fim da aula. E liberdade e controle de software. Eu acho que eu já discuti isso nos outros pontos. Como empresa, qual é a vantagem de você ter e de você fazer o uso de software open source ou de você distribuir o seu software como open source? Primeiramente, custo. Para você usar software open source, não tem, na grande maioria das vezes, não tem custo. Então, você não vai precisar comprar licença, você não vai precisar necessariamente comprar suporte para um software. É uma boa ideia comprar suporte quando você é uma empresa, mas você não precisa comprar suporte. Você tem a transparência do software, ou seja, você pode ter certeza que nenhum software que você está rodando vai estar espionando nos seus dados que realmente são o valor da sua empresa, né? Você quer ter certeza que a plataforma da sua empresa não está simplesmente roubando uma ideia a ideia do seu projeto de empresa, né? Essa é a certeza que você pode ter com open source. Mais uma vez, longevidade volta ao mesmo ponto que eu fiz lá em cima como consumidor. Segurança, mesma coisa. Fonte de inovação. Eu escrevo isso aqui porque, dependendo da licença open source que você faz o uso, que você usa para o seu software open source como empresa, você vai estar publicando o seu software open source, você pode forçar outras pessoas que utilizam o seu software e que modificam o seu software a publicar também o seu código. E isso pode trazer uma fonte de inovação inesperada. Ou seja, você nunca pensou de uma certa funcionalidade para o seu, para o seu Google Drive da vida que você está desenvolvendo, que uma pessoa fala, poxa, eu queria que esse programa tivesse essa funcionalidade. Aí ele vai lá, faz a modificação. Por causa da licença, ele tem que publicar essa modificação. E aí você tem de graça código que alguém escreveu que você pode simplesmente acoplar ao seu produto. E então a oportunidade, a fonte de inovação que você tem aí, potencial, né? Porque não necessariamente tudo que todo mundo vai adicionar ao seu software é bom. Mas o potencial de inovação é muito grande. E realmente acontece. Software que é utilizado hoje em dia, software open source comercial
que é utilizado hoje em dia como GitLab, como distribuições de Linux como Red Hat Enterprise Linux, realmente recebem modificações que eles recebem de graça. Que o trabalho que eles têm que fazer é simplesmente adicionar isso ao seu produto. Quando você faz o uso de software open source, na minha opinião, isso aqui devia vender open source para qualquer empresa que não sabe se quer usar open source ou não. É a liberdade da prisão do fornecedor. Esse prisão do fornecedor foi uma tentativa minha de traduzir o termo vendor lock-in, que é assim: se você está usando um software proprietário que você não sabe exatamente como funciona para sua empresa, e de repente essa empresa que você está comprando o software proprietário fale e para de desenvolver o software, ou seja, agora você tem potenciais riscos de segurança, ou então se é um software que você está pagando como um serviço, a empresa simplesmente para de prover esse serviço, o seu negócio tá lascado. De repente, aquela ferramenta que você precisa não existe mais. E com o open source, isso aí não é uma opção. Fala, Orlando. É como se fosse aquele sacaninha lá que faz um banco com um bocado de nome esquisito, só com abreviação, e aí quando ele sai da empresa, cadê É isso aí, a documentação? É exatamente isso aí. Enquanto que com o open source, o código tá lá. A documentação existe em forma de código. E muito provavelmente documentação muito melhor existe para como você roda. Então você não vai ficar preso ao software open source. Se você está contratando uma empresa que faz o serviço de software open source e essa empresa vai à falência, beleza, de boa. Tudo que você tem que fazer é tirar sua informação de lá, contratar outra empresa que faz o mesmo serviço. Ou então, você mesmo roda o seu software open source. Você nunca vai ficar preso a nenhuma outra empresa. Se você não vê o valor disso como alguém que tá liderando uma empresa, ou alguém que está fazendo o pitch de algum projeto dentro de uma empresa, porra, não sei o que você está enxergando. O que mais que é uma vantagem de software open source para a empresa? Riscos legais. Esse aqui eu botei em itálico, porque é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Por que é uma vantagem? Bom, primeiramente é uma vantagem porque se você está provendo software open source e ninguém está comprando esse software na sua mão com a expectativa de suporte, adivinha, software open source não tem garantia. Então você não precisa garantir que o seu software vai funcionar. Claro que obviamente você quer que o seu software funcione, né? Apesar de contas, se o seu software não funciona, você não tem um produto para vender, para ganhar dinheiro. Mas você não vai ter o risco legal de ser processado por o seu software não funcionar ou não funcionar do jeito que deveria, enfim. Ao mesmo tempo, você fica refém, se você está utilizando software open source, se você está fornecendo software open source, você fica refém da sua licença open source. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu sei que Átila tem muitas opiniões sobre isso. E eu coloquei aqui também mais uma vantagem como a escalabilidade para a empresa. Porque, por exemplo, digamos que você usa Microsoft Office na sua empresa. Você vai precisar de uma licença para cada computador, ou você vai precisar de uma licença para X computadores comprar. Enquanto que com software open source, não importa. Se você tem uma cópia do software open source, você tem infinitas cópias.
Você não vai precisar pagar por uma licença adicional. Então essa escalabilidade volta aqui também ao ponto de custo. Aí eu queria discutir um pouquinho de por que contribuir para o open source, principalmente como aluno, como estudante. Bom, obviamente que isso vai te trazer experiência. E isso é algo que a gente como estudante tem pouquíssima. Então, experiência vai contar muito. Não só como aprendizado, que aprendizagem... acho que deveria ser aprendizado. Não só como aprendizado, mas como experiência profissional. Porque tudo que você contribuir no open source vai ficar aqui na sua cabeça e você vai poder utilizar no futuro. Open source é uma gigante oportunidade de networking. Meu emprego que eu tinha antes, eu consegui por causa do open source, por causa de algumas contribuições de open source que eu fiz. E que eu conheci uma pessoa que trabalhava, que já tinha trabalhado naquela empresa e recomendou a empresa. Mandei currículo, fiz entrevista, entrei para a empresa. Então, a oportunidade de networking dentro do open source é monstra, muito boa, principalmente se você vai a convenções de open source. Principalmente se você vai a convenções. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a uma convenção de open source, mesmo que você não goste de open source, vá, porque a oportunidade de networking é gigante dentro da comunidade open source. E eles são muito abertos a networking. Então, é uma vantagem gigante. Prazer. Eu coloquei aqui prazer. Puramente porque você ver o seu trabalho ser aceito por outras pessoas traz um prazer incrível, pessoalmente. O dia que eu recebi esse e-mail dizendo aqui: você foi convidado a se juntar à organização NixOS. NixOS sendo uma distribuição de Linux. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque sempre fui super fã de Linux, sempre quis contribuir de alguma forma, e de repente fui chamado para ser maintainer, né? Eu mantenho alguns pacotes de NixOS. Foi um orgulho enorme. E eu tava muito feliz nesse dia. Então, coloquei aqui prazer como um porquê de contribuir para o open source. E, muito importante aqui pra gente que é estudante também, currículo. Eu tenho lá no meu currículo que eu sou contribuidor do NixOS. E não só contribuidor, mas como eu sou também maintainer de pacotes de NixOS. Isso é muito grande para uma empresa que valoriza esse tipo de trabalho, que é surpreendentemente muitas empresas. Então, se você tem como fazer umas contribuições, não precisam nem ser muito grandes, grandezinhas eu diria, e colocar lá no seu currículo, cara, isso vai fazer uma diferença enorme. Até porque não só você tem como colocar isso no seu currículo, como as empresas vão ver isso no seu currículo e vão ser capazes de verificar que você realmente o que você está falando que você é. Porque você criando uma conta no GitHub, no GitLab, em qualquer plataforma Git, você vai ter um histórico de todas as suas contribuições. Esse histórico pode servir como seu currículo. A empresa abre sua conta, vê tudo que você já fez, tudo que você já publicou como open source, tudo que você já contribuiu como open source. A empresa vai ser capaz de ver como você trabalha num grupo maior. A empresa vai ser capaz de ver as suas habilidades técnicas, ou seja, o quão bom você é na programação, ou seja lá no tipo de contribuição que você fez para open source. No meu caso não é programação, porque eu não estou programando para ser maintainer de pacotes, mas eu estou mostrando a minha capacidade como administrador de sistemas. Então isso é enorme
para qualquer pessoa que não tem experiência, que está procurando um estágio, se você tem alguma coisa que você pode colocar como open source no seu currículo, cara, isso faz muita diferença mesmo. Então, realmente recomendo, se vocês tiverem a chance de contribuir, ou se vocês... É porque vocês provavelmente ainda não pensam em ferramentas open source como ferramentas open source. Se vocês começarem a terem esse pensamento, você vai ver, poxa, eu queria tanto que... Sei lá, eu queria tanto que o OBS, que é uma ferramenta open source, gravasse desse jeito. Porra, vai lá, faz a modificação. Não vai ser fácil, porque o OBS é um projeto gigante. Mas se você conseguir fazer essa modificação, submeter um patch lá no GitHub e o merge request for aceito, coloca isso no seu currículo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer empresa que estiver contratando um programador vai olhar isso aí com bons olhos. Não tenho dúvida nenhuma disso aí. Então a contribuição de open source no seu currículo é muito boa mesmo. E aí chegamos realmente ao que define open source, que são as licenças open source, que volta à pergunta que você tinha mais cedo, Orlando. Eu listei aqui 2 licenças open source, que são as 2 mais usadas. A GPL sendo a mais usada, provavelmente a mais usada, e a MIT sendo também lá no topo das mais usadas, se não a segunda mais usada. A licença open source MIT é uma licença mais permissiva, se isso é uma palavra, não sei se é uma palavra. É uma licença que permite mais coisas. O que essa licença permite? Permite o uso comercial do software, ou seja, se você publicou seu software como open source, qualquer pessoa vai poder pegar esse software e vai poder fazer o uso comercial desse software, tanto para usar dentro de uma empresa como para revender esse software. Eles estão livres para fazer isso. Permite o uso privado, obviamente. Permite a modificação, como toda licença open source, permite a modificação do software. Permite a distribuição e redistribuição do seu software. E tem a concessão de patente, que é o que você estava perguntando mais cedo, Orlando. Quando você publica software nessa licença, você é o autor original. Então você tem o direito autoral sobre esse código, mas não importa que você tenha o direito autoral sobre esse código, porque você está abrindo mão da patente desse código. Então qualquer um vai ter o direito de usar o software do jeito que quiser, portanto que essa pessoa concorde com a licença open source. A licença open source funciona como uma forma de contrato para o usuário e para o contrato implícito, né? Para o usuário e para a pessoa que está modificando o software open source. Como eu disse, a licença MIT permite você fazer praticamente qualquer coisa. A única coisa que a licença MIT exige é que você avise que um software é licenciado como MIT. E avise quem é o autor desse software. Então, se você usa Linux, você é capaz de abrir a licença e acessar o código e ver todos os autores que já modificaram Linux na história do Linux. E isso é algo que a licença manda. Se uma pessoa não publicar um nome atrelado a uma modificação do código de um software open source, essa pessoa está indo contra a licença e você pode processar a pessoa na corte civil
por não ter seguido a licença open source. Essas licenças, elas são, William, essas licenças, elas são reconhecidas pelo Estado mesmo, pela legislação? Ou diria que só pelas grandes Big Techs? Sim e não, Átila. Só existe um país no mundo onde essa licença é reconhecida. Essa licença não, especificamente a GPL é reconhecida, que é a Alemanha. E por que a GPL é reconhecida? Porque alguém já tentou processar outra pessoa por não seguir a GPL e ganhou. Ou seja, existe um exemplo de uma pessoa usando a licença para processar, ou seja, a licença pode ser utilizada na corte com sucesso. Nos Estados Unidos, já houveram múltiplos processos da licença GPL que começaram, mas não chegaram à corte porque a empresa que não estava seguindo a licença open source ficou com medo de ir à corte e perder. E empresas muito grandes já ficaram com medo de ir à corte e perder. Então, a GPL nunca foi testada na corte nos Estados Unidos e em nenhum outro país. Mas se empresas muito grandes têm medo de ir à corte contra a licença GPL, bom, é porque existe algum nível de confiança ali na licença, né? Senão elas não iam fugir do pau. E o que a licença MIT limita? Falou alguma coisa, Gabriel? Eu quero saber assim, já que o código é aberto, qualquer um pode fazer modificação, o que define se o programa vai continuar o mesmo ou não, sabe? Porra, Se vai ser, sei lá, uma variação, eu GPL não ou não. tô te ouvindo muito bem, Gabriel. Seu volume tá bem baixo. Certo, vou escrever. Tenta... beleza, valeu. Deixa eu ver... Cadê o chat aqui? O que define que o programa será o mesmo? O que você quer dizer com isso? O que define se o programa é modificado? Quando alguém modifica? Ah, beleza. A grande maioria de licenças open source, principalmente a MIT e a GPL, diz que qualquer usuário de um programa open source precisa necessariamente, legalmente, ter acesso ao código-fonte. Ou seja, se você está usando aqui uma ferramenta open source, como eu estou usando, beleza, estou usando um programa chamado Slides para fazer os slides dessa apresentação aqui. A licença exige que o autor publique o código para o usuário. A licença MIT não exige isso. Então, se você está usando um código licenciado como MIT, você não necessariamente vai ter acesso ao código-fonte. A licença não existe que você, como usuário, tenha acesso a isso. A licença GPL exige isso. Mas, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, qualquer pessoa que licencia isso como MIT vai publicar o código para o usuário também. Dá para modificar o suficiente para poder licenciar outro produto? A MIT permite isso. Se você quiser criar a sua própria versão de um software licenciado como o MIT e licenciar com outra empresa ou até mesmo licenciar como software proprietário, a licença MIT permite isso. Então, se você como empresa está publicando o seu software como o MIT, você não vai ver a modificação de ninguém, porque a licença não exige que outras pessoas que façam modificações precisam publicar essa modificação. Eu respondi sua pergunta, Gabriel? Pronto. Agora vamos à licença GPL,
que foi a primeira licença open source, é a mais utilizada, é a minha preferida. Muitas empresas morrem de medo da GPL. Exatamente porque a GPL exige algumas coisas. O que a GPL permite? Basicamente as mesmas coisas da licença MIT. Mas a GPL tem algumas exigências adicionais. A GPL exige que, se você fizer alguma modificação ao código-fonte de um produto e você publicar ou se você disponibilizar esse produto para alguém, você vai ter que divulgar a sua modificação. Então, Gabriel, volta à sua questão. Se eu fizer alguma modificação ao kernel Linux, que é licenciado como GPL, e eu compartilhar a minha versão já compilada, pode já estar compilada, de Linux com você, Gabriel, eu obrigatoriamente também tenho que divulgar o código-fonte da minha modificação contigo. Então, se uma empresa quiser criar um aparelho baseado em Linux e fizer alguma modificação ao Linux, aquela empresa vai ter que distribuir essas modificações a qualquer pessoa que comprar o aparelho que ela estiver vendendo. E esse é o poder da GPL, porque ela força ao usuário do open source e principalmente a pessoa que está lá modificando o software open source a também ser open source. Tanto é que a GPL ela não autoriza que você mude a licença do programa para outra licença. Bom, é possível teoricamente, mas, por exemplo, se Linus Torvalds amanhã quiser mudar a licença do Linux de GPL para MIT, ele vai precisar da autorização de toda e qualquer pessoa que já contribuiu ao Linux, ao projeto dele especificamente do Linux, para mudar a licença. Isso é simplesmente impossível. Não é possível você conseguir essa autorização de todas as pessoas. Então a GPL protege o código de uma forma, protege a filosofia open source de uma forma com que é praticamente impossível você modificar o código open source e o seu código não ser open source. É quase impossível você fazer isso. As situações onde isso vai acontecer eu só consigo pensar de uma, que é você modifica o código e só você fica com as modificações. Aí você é o único usuário, então você não vai precisar distribuir o código-fonte para si mesmo, né? Então, essa é a única situação onde um projeto GPL modificado não vai ser redistribuído. E aqui tem a duplicação da licença, ou seja, qualquer software que até mesmo se você está usando uma biblioteca de programação GPL, adivinha, o seu projeto que você está utilizando essa biblioteca GPL, o seu projeto vai ter que ser GPL. Então, a GPL ela não só se autoprotege, como ela força todo mundo a ser open source, como ela também se reproduz. Então, se você quiser estender o Linux, por exemplo, você está fazendo um projeto que você não está chamando de Linux, mas Linux é um pedaço do seu projeto vai ter que ser GPL. E também aviso de licença e direitos autorais, ou seja, direito autoral pertence a todas as pessoas que já modificaram o código na história do código. E o que a GPL limita
limita responsabilidade assegurada, que é não existe garantia para código GPL, e limita o sublicenciamento, ou seja, se você exatamente o que eu acabei de explicar, se você quiser criar uma nova versão do Linux, você não vai poder criar uma nova licença para sua nova versão de Linux, vai ter que ser GPL, não tem para onde fugir. E aí eu coloquei licenças similares tanto ao MIT quanto ao Apache, que são muito populares essas duas licenças, Apache e MPL, que só tem uma modificação. Por exemplo, a Apache só tem uma modificação da MIT, que é você vai poder fazer o que você quiser com o código, vai ser tudo igual ao MIT, mas você não pode reutilizar o nome do projeto original. Ou seja, digamos que o próprio servidor de web Apache. Se você fizer uma modificação do servidor de web Apache e você publicar a sua modificação do servidor de web Apache, você não vai poder chamar a sua modificação de Apache. Mas não importa, é tudo igual. Mas não pode chamar de Apache. E a MPL, que foi uma licença criada pela Mozilla, que é exatamente igual a GPL. Se você fizer alguma modificação, a sua modificação automaticamente é licenciada como MPL. A única diferença é você não pode chamar o seu projeto novo, que é baseado no projeto original, do mesmo nome. Ou seja, Firefox é licenciado como MPL. Se vocês quiserem criar uma nova Firefox que é baseada na Firefox de hoje, você não vai poder chamar a Firefox de Firefox. Enquanto que se você criar uma nova versão de Linux, baseada no Linux que existe hoje, você vai poder chamar de Linux. Então, a MPL só limita a MPL e a Apache só limita o uso da marca registrada. Mas as condições da MPL e da Apache são iguais à GPL e à MIT. E é aqui que eu imagino que tenha mais questões, mais perguntas. Tem alguma pergunta de alguém aí sobre a GPL e sobre a MIT? Na verdade não, mano. Ficou bem explicadinho. De Pronto, boa aqui, mano, sem pergunta nenhuma. massa. Então, tô feliz que eu consegui explicar tudo direitinho. Tipo, a única coisa que impede de eu criar minha própria licença vai ser perca de tempo mesmo. Eu poderia criar minha própria licença e ir pra justiça e, sei lá, definir as minhas. Você pode muito bem... Mas tem. É Fala. vantajoso realmente pegar tipo GPL assim? É vantajoso você licenciar o seu software como GPL, sim. Digamos, por exemplo, você empresa, você fez a decisão que você quer publicar o seu software como open source, tá? Digamos que essa decisão já foi tomada. Aí você vem a decisão de qual licença eu quero publicar o meu software como open source. Se você quiser utilizar outras modificações que outras pessoas fizeram no seu software, você vai escolher a GPL. Você não vai escolher a MIT. Porque se você escolher a MIT, outras pessoas vão modificar e não vão publicar as modificações, e você, que é o autor original do seu projeto, tá lascado, que não vai ver a notificação, não vai poder usufruir do trabalho dos outros. Enquanto que a GPL força os outros a publicar o código, e aí você, como autor original, pode ir lá e pegar o código da modificação que eles fizeram, colocar no seu produto original, e de repente o seu produto está melhor de graça, porque foi outra pessoa que fez essa modificação. Entendeu? E como é que a Mozilla conseguiu pegar o GPL e criar outra licença? Porque no fim das contas a GPL é um contrato, é texto. Então tudo que a Mozilla fez foi, pegou a GPL. Se vocês quiserem, eu acho que é gnu.org, você tem como ler a GPL. É monótona pra caramba, não recomendo. gnu.org. A Mozilla pegou aquela licença e colocou um parágrafo a mais dizendo: não use nossa marca registrada. Só isso. Ah, tá. Então, tipo, normalmente se pode usar
o Linux é GPL, né? É isso que eu entendi. Exatamente. O Linux é GPL. Você vai poder mencionar o nome Linux no seu projeto. Você vai até mesmo poder chamar o seu projeto de Linux. Mas no caso da Firefox, por exemplo, você pode dizer que o seu projeto é baseado no Firefox, mas você não pode dizer que o seu projeto é Firefox. Essa é a Então não diferença. é melhor, tipo, pegar, botar um parágrafo a mais pra ninguém usar o nome? É uma decisão que você vai fazer. Tem a sua vantagem você autorizar o uso do nome. Porque, por exemplo, você fortifica a sua marca se você autorizar outras pessoas a usarem o nome original. Por exemplo, digamos assim, se o Linux, por exemplo, fosse MPL ao invés de GPL, todas as modificações de Linux não iam ser poder chamadas de Linux. E por causa disso, se tivesse alguma modificação e o autor dessa modificação chamasse de Lunix ao invés de Linux, um usuário leigo que não sabe disso vai pensar, Linux não é a mesma coisa de Linux, então eu não vou nem considerar que essas duas coisas são iguais. Enquanto que se você autoriza o uso do seu nome, você fortalece sua marca, que vai existir 1 milhão de Linux, bom ou ruim, mas vai existir 1 milhão de Linux, e no fim das contas, esse 1 milhão de Linux volta todo ao Linux original. Então, por causa disso, todo mundo vai conhecer o Linux original. Certo, entendi. Eu pergunto, velho, porque eu sou muito ignorante, mas, tipo, o cara do Linux, ele ganha dinheiro com isso ou é, tipo, sei lá, só a satisfação de todo mundo tá usando o Linux? Ele ganha dinheiro com isso. E não é pouco dinheiro que ele ganha, não. Ele ganha muito dinheiro com Geralmente é isso. doações, né? William, Geralmente, contribuições. geralmente para software pequeno são doações. Mas para um software na escala do Linux, o autor original vai receber patrocínio de empresas para continuar trabalhando no Linux. O Linus Torvalds, ele recebe patrocínio de umas 10 empresas ao todo para continuar fazendo o trabalho que ele faz no Linux. Então, se você quiser ser um desenvolvedor independente de open source, você vai ter que ralar muito para conseguir patrocínio de alguma empresa. Mas se você quiser ser um desenvolvedor de open source dentro de uma empresa que publica seu software como open source, que existem muitas mesmo, a internet roda no open source. Qualquer coisa que você fizer na internet, você vai usar uma ferramenta open source que tem alguém sendo pago. Que provavelmente tem alguém sendo pago para desenvolver esse programa. Então, você fazer dinheiro com open source do zero, muito difícil. Você fazer dinheiro com open source dentro de uma empresa, não é muito difícil. Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho, velho, porque, tipo, Fala, parece Gabriel. ser mil maravilhas, sabe? Então, assim, porque de fato, então, iniciativas não open source existem, sabe? É vantajoso para minha empresa não ser open source? Claro, é vantajoso sim. Se você publica o seu software como open source, você automaticamente está dando o direito de outras empresas usar aquele código para comercializar uma nova ferramenta. E se você quiser Então, por bloquear quê? outras empresas, o único jeito que você tem de fazer isso é uma licença proprietária. E por que então o open source existe sem ser independentemente de pessoas independentes que. Porque, por incrível que pareça, isso é uma coisa que muita gente demora de entender, porque todo mundo acha que simplesmente pelo fato de qualquer um poder comercializar o seu produto, qualquer um vai comercializar o seu produto. Isso não quer dizer que a segunda ou terceira ou quarta comercialização do seu produto vai ser boa. E você, como autor original, vai poder comercializar o seu produto melhor do que qualquer pessoa no mercado. E vai ter a vantagem do open source, que é receber contribuições externas.
Ô, William. Fala. E tem também meio que um acordo de cavalheiros. Eita, um acordo de cavalheiros, né? Entre a galera que usa o open source. Tem sim um acordo de cavalheiros entre a galera que usa open source. Para projetos pequenos, esse acordo de cavalheiros é muito claro. Muito claro. Ninguém vai simplesmente abrir uma empresa, sei lá, eu uso um editor de texto chamado Helix. Ninguém vai abrir uma empresa dando suporte a Helix, porque os autores originais já têm essa parada e é pequeno o suficiente que o acordo de cavalheiros vai funcionar. Como é que esse acordo de cavalheiros funciona numa escala grande? Aí são os indivíduos trabalhando nas empresas grandes que dão de tudo para continuar com esse acordo de cavalheiro e fazer com que essa empresa grande continue contribuindo ao open source. Nem sempre funciona, mas só que funciona mais do que não funciona. Se isso faz sentido. Mas open source é uma... Eu chamo open source de uma filosofia. Então, se você segue essa filosofia, você... E não só, né? Legalmente você tem que seguir, porque você está concordando com as licenças open source. Se você segue essa filosofia, você vai fazer as modificações, você vai publicar suas modificações. Se você quiser, é legal. Se você quiser, você pode até comercializar suas modificações. Existem milhões não, 1000 empresas que dão suporte a Linux. E não é só o Linus Torvalds que está lá dando suporte, até porque ele não dá suporte, ele está lá só para ser desenvolvedor. Mas existem 1000 empresas que dão suporte a Linux e que sobrevivem do software open source, que eles não são nem os autores originais. Opa, William? Fala. É porque eu cheguei agora, só queria tirar uma dúvida. Essa aula vai ficar gravada, né? Tô gravando. Tô Ah, gravando, tá. sim. Beleza, obrigado. Certo. E a questão do pagamento de open source é sempre no acordo de cavaleiro mesmo ou tem alguma coisa legal que envolve? Aí é que tá. Nada em nenhuma licença open source te impede de vender o seu produto open source. Então, digamos aqui que eu acabei de desenvolver um novo navegador de web. E o meu navegador de web é pago. Todo mundo que usa o navegador de web precisa comprar uma licença de $10 para usar o meu navegador. Nada na licença GPL, na licença MIT, em nenhuma licença impede de eu vender o meu código. A única coisa que as licenças vão dizer, ou que algumas licenças vão dizer, é que além de eu vender o código, eu também vou ter que prover uma cópia do código fonte. Só isso. Mas nada impede de você vender open source. E eu, como usuário, posso distribuir gratuitamente? Tipo, posso distribuir esse código também? Pode. Agora, sem ser, eu não posso. Eu poderia, tipo, distribuir software de outra pessoa e ganhar dinheiro com isso? Pode. Pode também? Pode também. É, Por então, isso, acho que tem que- por isso que a grande maioria de empresas que ganham dinheiro com open source não ganham dinheiro vendendo open source. Ganham dinheiro vendendo suporte ao software open source. Porque se você é uma empresa e você está utilizando algum software, você, se tiver algum pepino, você vai querer suporte comercial, né? Você não quer ficar ali com o livreto embaixo do braço do código e falando, e agora? O que eu faço? Você vai querer suporte. Então, a grande maioria das empresas que vendem open source, vendem suporte ao open source. E é assim que eles ganham dinheiro. Faz sentido, Gabriel? Então é isso aí, galera. O último slide que eu tenho aqui tem um site que eu recomendo que vocês visitem, que é escolhamumalicença.com.br, que é um site que tem um monte de informação sobre as milhões de licenças open source que existem
Existem versões da GPL, existem outras versões da MIT, existem outras licenças open source que têm outras exigências, limitações e permissões. E esse site ele dá um resumo legal de um monte de licenças. A versão em inglês do site é muito melhor do que a versão em português, mas a versão em português dá pra ter uma ideia legal também. Eu coloquei esse último slide aqui de copyleft. Se vocês quiserem dar uma lida depois, eu acho um conceito super legal que foi do criador da licença GPL, que foi o Richard Stallman. Ele foi basicamente o criador do movimento open source no mundo da tecnologia. O cara é foda, realmente muito inteligente. E ele queria utilizar o copyright, né, que é o direito legal do autor original de alguma obra intelectual, de ter o controle sobre sua reprodução. E ele queria utilizar toda a proteção que existe no sistema legal para destruir essa proteção que existe no sistema legal. Foi realmente uma sacada muito, muito grande dele e que foi o que levou à criação da licença GPL. Eu não tenho mais muito tempo aqui na aula, tenho que encerrar a aula daqui a pouco. Mas se vocês quiserem dar uma lida sobre copyleft, eu acho um tópico super interessante. Então fica a dica aí pra quem quiser dar uma lida. Então é isso aí, galera. A aula hoje foi mais uma discussão, gostei que teve mais umas questões aí no fim da aula. E foi muito mais informação, mas a partir da aula de que vem, vai ser aulas práticas com ferramentas open source. Tudo que a gente vai utilizar daqui pra frente vai ser ferramentas open source, muito Linux. Attila vai me ajudar a dar aula de Git, a gente vai ter aulas de Ansible, aulas de Bash. Tudo isso eu planejo utilizar Linux. É possível utilizar o Windows também, mas só que vai ser 1000 vezes mais fácil até mesmo ter uma máquina virtual com o Linux instalado e fazer essas aulas dentro da máquina virtual. Então, para a aula da semana que vem, pessoal, quero que vocês instalem Linux de alguma forma. Recomendo alguma distribuição baseada no Debian. Pode ser o próprio Debian, pode ser Ubuntu, Linux Mint, mas se vocês quiserem usar alguma coisa baseada em Fedora, utilizar Arch Linux, pode utilizar o que vocês quiserem, eu me adapto na hora da aula. Mas a aula vai ser dada mesmo do ponto de vista de Debian ou de alguma coisa baseada no Debian. Beleza? Então, por favor, tenham o Linux instalado de alguma forma pra semana que vem. Vou me virar, né? Porque realmente eu não faço a menor ideia de por onde começa. Vocês no YouTube assim, como instalar Linux. Abre lá o YouTube e pesquisa como instalar a máquina virtual Debian. Certo? A máquina virtual é o melhor jeito pra quem já usa o Windows, né? Você pode também, se você quiser fazer o dual boot, que é utilizar o Windows e o Linux na mesma máquina, não simultaneamente, você vai ter que desligar o computador para ligar e escolher o sistema operacional. Pode fazer o dual boot também, mas máquina virtual provavelmente vai ser o mais simples para você, até porque o Windows não gosta de ter outro sistema operacional ao seu lado. Então, eu recomendo máquina virtual. Já ficar olhando meus arquivos, espionando. Não por causa disso. Por exemplo, muitas vezes quando você faz update de Windows, ele vai simplesmente deletar o bootloader de Linux. E aí você não vai ter como ligar o seu computador, fazer o boot do seu computador ao Linux. Só o Windows. A Microsoft sendo a Microsoft. Mas enfim. É possível burlar isso aí, mas é complicado demais. Então instala logo uma máquina virtual que vai ser mais simples. Beleza? Beleza. Então, galera. Alguma pergunta? De alguém? Nenhuma pergunta? Nope. Massa. Nada, tá de boa. Então, essa aula foi muita informação, mas eu acho que foi uma informação fácil de digerir. Por isso que eu não estava muito preocupado com essa aula ser só informação, mas as aulas
da semana que vem em diante vão ser mão na massa. Então preciso que todo mundo esteja preparado para fazer laboratório da próxima aula em diante. Então é isso aí, galera. Já estou encerrando a gravação.